Hoje a gente vai falar sobre equações, né? E vamos começar com a equação do primeiro grau. Só para entender o que seria equações, a palavra equacionar, né, nos remete a uma coisa que a gente pensa numa balança, que seria balancear, né? Equacionar seria balancear. O que seria balancear? É tornar um lado exatamente igual ao outro, né? Estar em equilíbrio. Então, a ideia da equação vai ser a ideia de uma balança, né? Que de um lado vai ser exatamente igual ao outro lado. Só como curiosidade, o pé da balança, né? Ele lembra o sinal de igual. Então, a ideia da equação, ele vai ter um sinal de igual exatamente em homenagem ao pé da balança, que ele vai ficar bem ao meio, né, das duas partes aqui, certo? Então, o que seria a equação? Primeira coisa que a gente tem numa equação é que a gente vai trabalhar com letras e números. Então, por exemplo, eu tenho uma letra, a gente vai chamar de x, né? O x é o mais comum que se usa em termos de valores que a gente não sabe, né, quais são. Então, quando a gente montar umas continhas, algumas equações, a gente costuma usar o x como referência. Então, o x a gente vai chamar de incógnita. Então, incógnita é algo que a gente não sabe e que a gente vai descobrir, né? Como é que eu monto uma equação? Então, por exemplo, se eu tiver uma conta desta forma, assim, x mais 3 igual a 8, por dedução, a gente sabe quanto vale esse x, né? Que número somado com 3, eu tenho o resultado 8. Então, por dedução, eu tenho que esse número só pode ser 5. Não existe outro número natural, né? Que quando eu coloque aqui, eu tenho como resposta 8. Então, quando a gente for fazer uma equação de primeiro grau, por que ele fala primeiro grau? Vai representar que a minha variável, né, a minha incógnita aqui, ó, o expoente que tiver aqui nela é sempre o expoente 1. Por isso que é primeiro grau. E esse expoente 1, né, essa equação de primeiro grau, significa que eu só tenho uma resposta possível para esse cálculo, para essa conta. Ok? E outra coisa que a gente vai falar também. Tudo que eu tiver do lado esquerdo do meu sinal de igual, então eu tenho aqui, ó, o sinal de igual está aqui. Tudo que eu estiver do meu lado esquerdo, eu vou chamar de primeiro membro. E o que tiver do lado direito vai ser o meu segundo membro. Certo? Como é que a gente vai resolver essa equação? Então, vamos colocar um exemplo aqui, né? Ou a gente vai usar esse mesmo exemplo aqui, ó, só para vocês entenderem como é que eu chego nesse resultado específico certinho. Então, o que eu costumo dizer? Sempre eu vou analisar o sinal de igual como referência, tá? Então, tudo que tiver ao lado esquerdo do sinal de igual vai ter que ter letras, então vai ter que ser com x. Então, por exemplo, neste meu exemplo, eu só tenho esse x do lado esquerdo, então eu vou deixar ele lá. Não tenho mais nada com letras, então aí eu já coloco o sinal de igual. Do lado direito, só vai ter números. Então, o que eu tenho do lado direito? Eu já tenho 8, né? Só que eu tenho um 3 que eu preciso mudar ele de lugar. Então, ó, ele está do lado esquerdo, eu vou jogar esse 3 para o lado direito. Então, como é que eu faço isso? Eu posso simplesmente mudar esse 3? Não. Se eu vou inverter o lado, se eu vou mudar o lado, o sinal que tiver junto com ele, eu também vou inverter. Então, se aqui está positivo, quando eu for passar para o outro lado, ele passa negativo, tá? Ou vice-versa, né? E aí eu faço a conta, ó. X igual, aí faz 8 menos 3, 5. Essa é a resposta da minha equação, certo? Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Vamos colocar igual a 9, por exemplo. Como é que eu resolvo? Então, primeiro passo, olhar sempre, analisar a minha equação. Então, eu tenho uma letra só, eu deixo essa letra para cá.
Deixei ela isolada do lado esquerdo. Depois, coloco o sinal de igual. O que já estava do lado direito, então já estava o número 9 do lado direito. O que eu preciso mudar de lado? Então, eu tenho aqui, ó, o menos 8 que está atrapalhando aqui do meu lado esquerdo, eu vou jogá-lo para o outro lado. Então, ele é negativo, quando ele for para o outro lado, ele vem positivo. E aí, eu faço o cálculo, 9 mais 8 igual a 17. Prontinho, acabou a nossa conta, certo? E se tivesse outra situação? Vamos supor que ele tivesse uma situação, por aqui, assim, 2x menos 1 igual a x mais 4, por exemplo. Né? Eu tenho x do lado esquerdo e x do lado direito. Então, primeiro passo é organizar o nosso espaço. Então, lembra que tudo que eu tiver do lado esquerdo tem que ter letra. Então, aqui, ó, 2x está aqui. Aí, eu tenho um x lá do lado direito, né? Ele está aqui, ó, está do lado direito, eu preciso trazer ele para o outro lado. Então, se ele está positivo, quando ele vem para cá, ele vem negativo. Aí, não tenho mais nenhuma letra, eu coloco o sinal de igual. Quem já estava do lado direito? O 4 já estava do lado direito. Quem precisa ir para o lado direito? O menos 1 está aqui, ó, né? Ele está aqui atrapalhando, ele precisa ir para o lado direito. Como é que ele vai para o lado direito? Se ele está subtraindo, né? Se ele está negativo, ele vai positivo. E aí, como é que eu resolvo? 2x menos x vai sobrar 1x, tá? Eu não preciso colocar 1 para não ficar tanta poluição visual. Quem tem dúvida aqui, né? Eu costumo falar assim, eu tenho duas qualquer coisa aqui, ó. O x seria qualquer coisa. Então, eu tenho duas qualquer coisa. Se eu tirar uma qualquer coisa, eu só tenho um qualquer coisa, né? E aqui, 4 mais 1, 5. Pronto. Acabou a minha equação. Só isso. Super simples, super tranquilo, né? Não tem tanto mistério para fazer a equação de primeiro grau, ok? Então, essa foi a aula de hoje. Na próxima, a gente fala mais um pouquinho sobre equações e problemas, ok? Até mais. Tchau, tchau.